Em um mundo repleto de monstros cruéis e impiedosos, Lin Xiao acorda de um sono em meio a uma pilha de lixo, com a chuva caindo sobre ele enquanto contempla a paisagem desolada e caótica. Ele é consumido por um turbilhão de emoções, refletindo sobre sua própria fraqueza e as circunstâncias que levaram à sua morte. A raiva corre em suas veias, acendendo um desejo ardente de vingança. No entanto, em meio a seus pensamentos tumultuados, uma voz atravessa a escuridão, chamando sua atenção. Assustado, Lin se vira e seus olhos se arregalaram ao ver uma figura diante dele. À primeira vista, o homem parece comum, mas quando ele se vira, revela suas verdadeiras cores. Lin é atingido por uma sensação de pavor. A fachada antes humana do homem se transforma em algo grotesco e monstruoso, uma lembrança arrepiante dos horrores que habitam este mundo. A confusão gira na mente de Lin, incapaz de compreender a realidade diante dele. De repente, o homem misterioso avança em direção a Lin com uma velocidade ameaçadora, com a boca se contorcendo em um rosto de pesadelo. Preso e indefeso, Lin se resigna ao seu destino sombrio, preparado para a morte iminente que o aguarda. No entanto, em uma reviravolta do destino, uma tesoura escarlate se lança pelo ar, cortando a forma monstruosa do atacante com um impacto estrondoso. A figura é derrotada, dispersando-se no abismo. Uma mulher vestida em um vermelho vibrante emerge das sombras. Sua presença é um forte contraste com os horrores que se desenrolaram antes. Lin pode reunir seus pensamentos e expressar sua gratidão. A mulher, com sua beleza, agora enfeitiçante e encantadora, faz uma pergunta se ela é bonita. Pego de surpresa por sua súbita transformação, Lin se vê fascinado por sua sedução, sucumbindo ao feitiço de seu charme cativante. Ele diz um sim em um instante. As feições da mulher se contorcem mais uma vez, assumindo um aspecto tão aterrorizante que causa arrepios na espinha de Lin. Com uma familiaridade cativante, ela se dirige a ele como irmãozinho, persistindo em sua busca por validação, seduzindo-o com seus modos sedutores. Embora Lin se sinta atraído pela sedução dela, ele permanece atento ao perigo que se esconde por trás de sua fachada. Sua mente se agita contemplando a melhor ação para garantir sua sobrevivência em meio ao caos, e ele se dá conta disso. Esse é um jogo que ele já jogou inúmeras vezes antes, em que as aparências enganam e a sobrevivência é fundamental. Como se respondesse à sua revelação, o sistema que rege sua existência passa por uma rápida atualização. Uma nova missão se materializa, apresentando a Lin a opção de beijar a garota que está diante dele. Determinado a desvendar os mistérios que a invadem, Lin se inclina para frente e pressiona seus lábios contra os dela. Em uma reviravolta inesperada, a mulher se dissolve em uma poça de líquido. Seu comportamento, agora tímido e recatado, anseia por mais informações. Lin descobre que seu nome é Hong, e ela promete um encontro futuro, deixando-o com uma sensação de expectativa e curiosidade, então alimentada pelos eventos recentes que aconteceram. Lin levanta o dedo em direção aos céus, invocando uma força de outro mundo. Uma figura misteriosa desce, e todos testemunham o que está acontecendo. O impacto retumbante de seu choque reverbera pelo ar, e quando a poeira assenta, Lin é deixado em toda a transformação que ocorreu dentro dele. Ele percebe que obteve uma habilidade de nível SS, um poder sem igual que transcende suas limitações anteriores. Embora suas estatísticas básicas possam ser insuficientes, o potencial de invencibilidade está ao seu alcance. Com uma determinação recém-descoberta correndo em suas veias, Lin mira o horizonte, pronto para enfrentar as provações traiçoeiras que o aguardam neste mundo tumultuado de monstros e caos. Lin se imagina relaxando em uma poltrona na praia, cercado por belas garotas em trajes de banho, servindo coquetéis e petiscos. O simples pensamento de tal fama o enche de entusiasmo e expectativa. No entanto, seu devaneio é interrompido por um alerta vermelho do sistema, indicando a presença de um poderoso demônio nas proximidades. Sem sequer olhar para trás, para a entidade demoníaca que se assemelha a uma nuvem negra com olhos vermelhos, Lin se retira apressadamente da área. Apesar de possuir novas habilidades, ele reconhece sua própria fraqueza e decide que é melhor evitar problemas desnecessários. Escapar ileso também pode ser visto como uma forma de vitória e pode até ganhar o respeito de seus adversários. Depois de uma viagem longa e cansativa, Lin finalmente chega em casa, exausto, na varanda. Ele olha para a magnífica e imponente mansão diante de si. Essa é a primeira vez que ele visita uma residência tão extravagante e isso o deixa um pouco nervoso. Ele tenta se acalmar e se lembra de que seus entes queridos provavelmente estão lá dentro. Quando ele abre a porta, ele é recebido por uma garotinha de cabelo rosa e duas longas caudas que parece ter acabado de acordar. Ela esfrega os olhos e pergunta ao irmão por que ele demorou tanto para voltar para casa. O rapaz quase se esquece de que também tem uma irmã mais nova chamada Lin Shi. Lin Shi percebe que seu irmão mais velho parece estar machucado, mas ele a tranquiliza dizendo que
não há motivo para preocupação. Ele explica que simplesmente escorregou em uma estrada molhada. Lin Shi prepara uma mistura de chá de gengibre para o irmão e aplica um curativo no rosto dele, colocando a xícara de chá sobre a mesa. Lin reflete sobre as lembranças de seu novo corpo. Ele é uma criança que foi adotado pela família Lin após o falecimento de seus pais biológicos. Vive com sua irmã mais velha, Lin Hua, e sua irmã mais nova, Lin Shi, ambas com inteligência e talento incríveis. Lin muitas vezes se sente como o mais estranho. Ele suportou uma vida inteira de ridicularização sarcástica por parte dos outros. Há 3 anos, Lin Hua, graças às suas habilidades excepcionais, foi selecionada para o departamento de superpoderes, o que resultou em sua presença pouco frequente em casa devido à sua agenda lotada. A responsabilidade de cuidar de sua irmã mais nova recaiu sobre os ombros de Lin, o irmão do meio. Entretanto, o dono original do corpo era um rebelde. Ele não podia nem mesmo cuidar de si mesmo e era completamente insensível com sua irmã mais nova. Depois de beber a mistura de chá de gengibre, Lin a cospe imediatamente. Quando alguém entra na sala de estar gritando e exigindo que Lin Xiao saia daqui, Lin olha para o intruso que ousou entrar em sua casa de maneira tão bárbara e assustá-lo. Ele se mostra gentil demais. Ele acaba sendo genial demais. Uma amiga de infância de Lin aponta um dedo acusador para ele. Shu Junil exige saber como ele teve a audácia de voltar para casa esta manhã depois de confessar seu amor por ela na frente de toda a classe por meio de um alto-falante. Ela insiste em uma explicação imediata. Lin acredita que sua confissão a Junil e o assassinato por trás da escola estão de alguma forma relacionados, mas ele sabe que primeiro precisa lidar com a garota. E antes de se aprofundar no assunto, Lin levanta o queixo e enfia o dedo mindinho no nariz, um ato lúdico de sua infância. No entanto, sua amiga leva tudo muito a sério, ficando genuinamente furiosa, cerrando os punhos e dando um chute em Lin. Ela tenta expressar sua raiva. Infelizmente para ela, Lin se esquiva habilmente do ataque, mas não sem perceber a roupa íntima exposta pela amiga. É um momento de constrangimento, em que ela se levanta cuidadosamente enquanto a convidada Corey fica ainda mais furiosa. Quando Shu Junil está prestes a lançar um segundo ataque, a irmã mais nova de Lin se interpõe entre eles, ordenando que ela pare de fazer barulho e fique longe do irmão mais velho. A convidada cruza os braços sobre o peito, bufando em desafio, afirmando que não vai se rebaixar ao nível de uma criança. Mas a menina simplesmente ignora suas palavras, sem se incomodar com sua partida. Quando Shu Junil sai, ela lembra Lin sobre os testes de aptidão de amanhã. Somente os alunos com habilidade psíquica nível C ou superior podem entrar na prestigiosa Academia Kanglan com orgulho brilhando sobre ela. Ela declara que há muito tempo despertou suas próprias habilidades, garantindo seu lugar na academia entre indivíduos como ela. Para ela, todas as portas estão abertas. Aproveitando a oportunidade de humilhar Shu Junil, agora descreve vividamente como Lin permanecerá no fundo do poço, entrando em uma universidade de terceira categoria e vivendo uma vida como uma pessoa comum. Lin mais uma vez se depara com uma tarefa do sistema, com diferentes ações para escolher. A primeira opção é ficar em silêncio, o que oferece uma recompensa de 1 ponto de agilidade. A segunda opção é pedir desculpas a Shu Junil e admitir que ela estava certa, o que oferece uma recompensa de 10 pontos de força. A terceira opção é discordar de Shu Junil e jurar despertar sua habilidade a qualquer custo. Isso concede uma recompensa de 1 ponto de força. Embora a recompensa da segunda opção pareça tentadora, o orgulho de Lin não permite que ele concorde com tal coisa. Ele declara em alto e bom som que não apenas despertará sua habilidade, mas também será admitido na estimada Academia Kanglan. Shu Junil fica incrivelmente irritada com a declaração audaciosa dele, achando patético seu autoelogio. No entanto, Lin recebe sua merecida recompensa do sistema, sentindo uma sensação de realização. A garota, por outro lado, não está particularmente impressionada. Ela acredita que jogar palavras como um mestre é fácil, mas adquirir a verdadeira força é mais importante e desafiador. Ela promete que Lin se arrependerá do que disse em meio à troca de palavras. Lin Shi é a única que leva suas palavras a sério, incentivando e acreditando genuinamente em seu potencial de sucesso. Mais tarde, enquanto uma brisa suave passa pelo quarto trazendo a fragrância das folhas de bordo, Lin dorme pacificamente em sua cama perto da janela, na tranquilidade da noite. Hong, impressionada com a chegada das folhas de bordo, aproxima-se dele. Ela se deita ao lado de Lin, acariciando gentilmente seu queixo e lembrando de que ele terá que assumir a responsabilidade por ter roubado seu primeiro beijo pela manhã. Lin sai apressadamente de casa, segurando o café da manhã com os dentes. Lin Shi lhe deseja boa sorte e ele lhe garante que passará nos testes de habilidade psíquica. Ela proclama orgulhosamente como o irmão é o melhor, e que ele não deve desapontar. Enquanto o caos toma conta das ruas, Lin devora sua comida enquanto relembra um sonho estranho em que dormiu com a mulher fantasma Hong. Tudo parecia tão realista, como se estivesse acontecendo na realidade. Ao chegar a Kanglan,
o local designado para o exame de habilidade. Lin vê os colegas se reunindo no ambiente, animados. Shu Junhao se senta em um auditório espaçoso, ladeado por 2 guardas, e chama os nomes dos alunos que chegaram antes dos demais. Lin se aproxima de um homem alto e loiro e lhe dá um tapinha no ombro, mas suas mãos são rapidamente retiradas com um grito. O homem loiro fica surpreso ao reconhecer Lin e percebe que, por algum motivo, Lin ainda está vivo quando deveria estar morto. Lin reconhece que o homem loiro é jovem e parece não gostar dele. Lin aciona sua memória da rivalidade entre eles por ele gostar de Shu. Lin suspeita que o garoto possa estar por trás dos incidentes anteriores envolvendo aqueles caras que vinham atrás dele. Determinado a não deixar isso passar impune, Lin observa mentalmente que Yang Yi não escapará de sua retribuição. Um homem de aparência severa, com óculos quadrados, que Lin supõe ser o examinador, anuncia que o exame começa hoje e enfatiza sua importância na formação do futuro deles. Somente os alunos com habilidade de grau seu superior poderão entrar na Academia Kanglan. Ele pede a todos que levem o exame a sério. O examinador chama o primeiro examinado, Xiaoming, que surge trêmulo, parecendo estar ciente da pressão para não se envergonhar, e coloca a mão em uma esfera azul brilhante. Para a decepção de todo, um item fora da classe, uma frigideira, aparece na tela atrás dele, indicando sua reprovação. O queixo de Xiaoming cai de incredulidade quando ele sai do palco, seguido por mais 2 alunos que saem em lágrimas devido ao seu fracasso total. O público começa a rir às custas deles. O próximo na fila é Yang Yi, com um grupo de apoio sentado atrás dele, gritando entusiasticamente declarações de amor a ele. Yang toca a esfera com confiança e, para surpresa de todos, um cão do inferno aparece na tela, indicando uma fera de classe. Essa revelação choca Shu Junhao, que não esperava que o jovem Yang tivesse tanta força e despertasse uma habilidade de classe A. As fãs sentadas na frente de Shu Junhao começaram a elogiar Iggy por sua conquista. Em seguida, Lin Xiao foi chamado ao palco e Shu Junhao ficou surpresa com o fato de ele realmente ter comparecido ao exame. Com uma expressão de triunfo, a sala se encheu de risadas. Como todo mundo sabe que Lin é um indivíduo sem valor, sem nenhuma habilidade ou talento. Yang Shi olha para Lin Xiao com desdém enquanto Lin sobe ao palco e se despede dos últimos fragmentos de sua dignidade. Ele atrai a atenção do público de uma maneira diferente. Em vez de ser ridicularizado, Lin recebe reverências agradecidas da plateia, o que desagrada visivelmente o examinador. Lin pede corajosamente que todos deixem de lado seus preconceitos e arrogância, pois seu momento de glória está prestes a chegar. Com confiança, ele coloca a mão sobre a esfera, deixando toda a plateia atonita e de boca aberta. Agora eles entendem quem Lin realmente é, já que a classe F defeituosa queima na tela. Lin se declara orgulhosamente como um homem com uma habilidade da classe SS, fazendo uma pose confiante. O examinador verifica uma folha e afirma que a habilidade é completamente inédita e sua aplicação é desconhecida. Lin se vira para a tela em estado de choque e a sala se enche de barulho. As piadas sobre ele desapareceram rapidamente. Ian comenta que Lin não o decepcionou. Em um momento de completo desespero, Lin sente as mãos de uma mulher tocando suavemente suas bochechas e uma voz lhe garante que ele precisa de ajuda antes que possa se virar. A fantasma, cercada por fios de cabelo rodopiantes, rapidamente o agarra por trás. Ela veio para ajudá-lo, aumentando o potencial de sua habilidade. O examinador anuncia, suando, que esse é um registro totalmente novo, um potencial para uma habilidade de classe S com diligência e treinamento. Aqueles com esse potencial podem alcançar níveis ainda mais altos. Quase todo mundo, exceto Shu Junhao, que parece extremamente satisfeita, comenta que não é nada mal. O examinador declara que, embora a habilidade de Lin seja da classe F, seu potencial é da classe S, 1 em 1 milhão. Portanto, pode-se presumir que Lin passou no exame. Lin levanta vitoriosamente as mãos para o alto e promete se tornar o mais forte no futuro. Mais tarde, na área de espera para a segunda etapa dos exames, Ying passa por Lin sem se esquecer de chamá-lo de escória que, mesmo com um potencial tão alto, nunca mudará. Ele menciona que Lin Xiao não tem chance na segunda fase, acompanhado de um sorriso malicioso. Lin comenta que Yang só tem inveja do seu potencial. Yang se levanta e agarra Lin pelo colarinho, perguntando como um lixo como ele pode ser invejado. Lin responde com um soco no rosto de Yang, atendendo a uma das opções do sistema. O sistema o recompensa com um aumento de mais 3 na força. A disputa é interrompida por uma garota de aparência combativa que os lembra de que a segunda etapa está prestes a começar. Ela pede que os alunos a sigam se quiserem participar. O símbolo da serpente em seu traje indica que ela é da Academia Kanglan. Os alunos estão andando de ônibus em uma estrada montanhosa nos arredores de Kanglan. A garota de combate é apresentada a Sutang, uma aluna sênior da Academia Kanglan e sua atual examinadora. A segunda etapa do exame é crucial,
pois os aprovados poderão entrar na academia como alunos oficiais. Lin parece mais interessado nas pernas de Sutang do que em prestar atenção em suas palavras, o que rapidamente se torna evidente. Sutang percebe seu olhar e Lin Xiao percebe que as coisas não estão indo bem para ele. Quando o ônibus entra em um túnel, criaturas saem voando e batem no vidro do transporte. O motorista do ônibus perde o controle, fazendo com que o ônibus pare e até mesmo vira. O pânico se instala quando as criaturas voadoras semelhantes a morcegos continuam circulando sobre eles. Quando o protagonista sai do ônibus tombado e pergunta com raiva o que causou o acidente, ele olha para o enxame de criaturas e não consegue entender de onde vieram todas elas. Sutang perguntou ameaçadoramente sobre a situação. A surpresa é que eles ainda não chegaram ao local do exame. A garota assume o comando e ordena que todos fiquem juntos, afirmando que precisam lidar com as criaturas. Outros alunos armados com armas se juntam a ela e um grito de guerra enche o ar. Lin fica surpreso com a súbita mudança de eventos e percebe que eles estão sendo empurrados para uma batalha. Definitivamente, algo está errado. A pessoa que está ao lado dele o ameaça dizendo que desta vez, Lin terá seu fim. Um monstro voa em direção a Lin, mas Ying o pega rapidamente com uma mão. Ele o joga em direção a Lin com força, fazendo com que Lin chute o monstro para longe, pedindo a Yang que o guarde para si. Sutang luta no ar com vários monstros simultaneamente, desviando habilmente de seus ataques e respondendo com golpes rápidos como um raio. A luta termina com a vitória de Sutang e os alunos abaixo admiram seus examinadores. No entanto, no momento em que um ataque termina, outro começa. O chão sob os pés deles treme, tornando difícil ficar de pé. De repente, grossas correntes aparecem do nada, envolvendo os braços e os tornozelos de Lin e de vários outros alunos, levantando-os no ar. Um aluno grita por ajuda, aterrorizado, enquanto outros lutam silenciosamente contra as correntes, resistindo com todas as suas forças. Um motociclista mascarado segurando uma corrente curta aparece, deixando sua moto para trás. Ele se aproxima da garota amarrada e chega muito perto de seu rosto. Falando em outro idioma, um rapaz próximo grita para o motociclista não ousar tocar em sua namorada, chamando a atenção do estranho. O estranho se aproxima da estudante e diz que, como não pode tocá-la, vai se aproveitar do rapaz. Fica claro que o estranho estava fingindo não entender o idioma dele sozinho. Sutang intervém e corre para a batalha, protegendo o aluno. Quando ainda está suspenso, Lin Xiao pede para ser desamarrado, mas a examinadora não o ouve. Ela acusa o motociclista de desejar sua morte, mas seu ataque é facilmente repelido e ela é jogada de volta direto para os braços de Lin Xiao, sendo o herói que sempre aparece em momentos críticos. Será, sem dúvida, o herói do dia. Lin escolhe a terceira opção na tarefa do sistema, opondo-se à derrota do monstro e salvando a todos. Ele é recompensado com um fragmento de melhoria de habilidade. Outro rapaz próximo questiona as ações absurdas de Lin enquanto ele fecha a mão em um punho, que começa a brilhar em azul. Lin está aqui para derrotar o monstro fantasma da classe B. As pessoas se perguntam como uma pessoa fraca como Lin poderá derrotá-lo, mas nada deterá Lin em seu caminho para a fama e o reconhecimento universal. Ele salta sobre o oponente a toda velocidade, apontando o punho para a frente. O motoqueiro pragueja em inglês e balança sua corrente sem esforço. Ao mirar o rosto de Lin, os alunos pendurados, embora angustiados, não conseguem esconder o choque e a decepção. Eles questionam que tipo de tolice é essa. Lin é lançado em um belo voo devido ao forte golpe do motoqueiro, e Rombo o chama carinhosamente de tolo e aparece acima dele. Ela segurou gentilmente o braço de Lin e explica que ele precisa se concentrar e reunir toda a energia espiritual em sua mão direita. Lin se alegra ao perceber o segredo da força. Um casal flutua no ar, aparentemente sozinho. Lin fica preocupado quando o rosto da garota se aproxima demais de seu pensamento. Ela pode beijá-lo, querendo tomar a iniciativa. Lin puxa os lábios de Hong em direção aos seus, mas ela congela devido à audácia dele ou ao momento inadequado no meio da luta, lembrando duramente da situação deles. Hong se transforma em uma forma demoníaca aterrorizante, rosnando para ele e mandando-o para a batalha. Lin é tirado de seu devaneio por uma voz e percebe que esteve perdido em seus pensamentos todo esse tempo. Os alunos pedem que ele os ajude antes de morrer. Como ele parece tão ansioso para fazer isso, o motoqueiro, não satisfeito com o movimento repentino de Lin, se prepara para atacar alguém que percebe que é hora de falar sério. Como Hong lhe ensinou, ele reúne energia espiritual em sua mão direita, ignorando as piadas de seus conhecidos, fingindo ser um herói enquanto ainda é considerado lixo. O motoqueiro balança sua corrente em direção a Lin e Sutang, que recuperou a consciência,
o avisa do perigo iminente. Parece que o fim de Lin finalmente chegou. No entanto, ele faz algo que surpreende a todos. Ele pega os elos de ferro da corrente com as mãos nuas, perguntando ao oponente quanto mingau ele comeu. O motociclista fica paralisado em choque, pois ninguém jamais conseguiu detê-lo tão facilmente. Lin desafia o motociclista a ir direto para suas mãos e puxa a corrente com força, trazendo o oponente para mais perto dele. Seu punho direito queima com um brilho azul, indicando que é hora de acabar com isso com uma rápida liberação. Lin atinge o motociclista diretamente no peito, desferindo um golpe poderoso e não consegue tirar os olhos dele. Espantado com o fato de ele ter se tornado tão forte em tão pouco tempo, Yang está furioso, acreditando que esse lixo nunca deveria ter adquirido tal poder. Inesperadamente, o motociclista, em vez de ser derrotado, permanece ileso. Ele percebe que Lin conseguiu arrancar o sangue dele, reconhecendo sua habilidade. Determinado a tentar uma abordagem diferente, o motociclista sobe em sua motocicleta, liga o motor e vai em direção a Lin, em pânico. Lin corre para trás, trazendo uma alegria imensurável para o bandido, saboreando o gosto da vitória. As rodas do motociclista deixam uma grande marca de derrapagem no asfalto, mostrando seu domínio da estrada e suas habilidades de drift. O motociclista aponta sua corrente para agarrar ou golpear Lin, mas ela se rompe sob os golpes rápidos e poderosos de Su Tang. Para ela, isso é uma mera bagatela. Ela pede que o motoqueiro seja deixado com ela, enquanto a atenção dos bandidos se volta para Su Tang. Ele não percebe que Lin está subindo no assento atrás dele. Lin se segura no tronco nu do homem, evitando que ele caia do ciclomotor. Lin zombeteiramente fala com ele em inglês, fazendo com que o rosto do motociclista se contorça com esse conteúdo. Su Tang aproveita o momento em que o motorista não está olhando para ela e bate nas rodas da moto. O bandido e a motocicleta voam em direções diferentes. Além disso, o bandido de repente fica sem energia. Em vez de lidar com esse grupo de estudantes ineptos, ele se vê diante de sua própria morte, levando-os para o túmulo. Uma bola brilhante se forma no peito do homem, ficando mais brilhante a cada segundo, parecendo uma bomba pronta para explodir. Su Tang pede a Lin que corra e a bomba explode, criando uma enorme nuvem de fogo. Os outros alunos, juntamente com os examinadores e Lin, saem ilesos. De repente, duas silhuetas emergem da fumaça, Lin caminhando orgulhosamente e Su Tang segurando. Su Tang parece desgrenhada, com hematomas na pele e roupas rasgadas. Alguns alunos estão felizes por Lin ter salvado todos eles, enquanto outros estão insatisfeitos com seu autoproclamado heroísmo. Lin sugere a Su Tang que talvez ela precise de uma massagem, já que foi atingida no peito, mas ela pede firmemente que ele se afaste. Depois de alguns minutos, quando o examinador não está mais presente, as meninas se reúnem em torno de Lin, admirando abertamente sua força. Não muito longe dali, jovens ardem de inveja, incapazes de suportar sua admiração. Lin recebe uma mensagem do sistema informando de uma recompensa, um fragmento de melhoria de habilidade, o que melhora ainda mais seu humor. No entanto, ele se lembra de permanecer modesto, pois a humildade é uma virtude. Enquanto isso, os alunos notam um objeto voando no céu, um drone com uma câmera. Ele os informa que a segunda etapa foi concluída e que o ataque foi planejado desde o início. O drone explica que a segunda etapa se concentrou em habilidades práticas enquanto a câmera gravava o desempenho dos alunos. Aqueles que mostraram valor durante o estágio se tornaram oficialmente alunos da Academia Kanglan. Surpreendentemente, Su Tang, que inicialmente ficou furiosa, é a primeira a expressar sua frustração, pois ninguém a avisou sobre o ataque. Acontece que ela é uma examinadora e a academia planejou isso para criar um ambiente realista. Tudo teria sido explicado a ela mais tarde. O aluno com a pontuação mais alta acaba sendo Lin, o que o leva a mencionar despreocupadamente que nada de especial aconteceu. Os mesmos alunos que antes o chamavam de lixo inútil agora o levantam no ar, elogiando-o e reconhecendo sua frieza. Su Tang observa a cena do lado de fora e analisa o futuro de Lin, reconhecendo seu potencial para abalar toda a academia se ele se juntar à noite. Lin volta para casa vitorioso e é recebido com alegria por sua irmã, que pergunta se ele passou com orgulho. Lin confirma que é o irmão mais legal e que tem tanto habilidade quanto a aceitação na Academia Kanglan. No entanto, a alegria é ofuscada pelo fato de que a missão de Lin na academia significa que ele sairá de casa para estudar, sem saber da tristeza da irmã. Lin sobe as escadas dançando e promete ligar para ela para contar as novidades. Enquanto Lin fica na janela aberta de seu quarto, ele compartilha suas conquistas com Hua. Ela menciona que o falecido pai deles ficaria orgulhoso do filho adotivo e espera que Lin continue a se esforçar mais. De repente,
Lin se sente tonto e abre um olho apenas para encontrar Hong sentada em sua cama. Ele pede que ela se comporte de forma menos provocante, e ela sorri de forma brincalhona, oferecendo-se para ensiná-lo a usar suas habilidades. Em troca, ela pede que ele prometa algo inesperado: o casamento. Eles parecem flutuar no ar, e o vestido curto de Hong se transforma em um vestido longo que se estende pelo céu. Hong explica seu plano. Lin assinará um contrato espiritual com ela e eles se casarão oficialmente. No entanto, Lin não está disposto a concordar com essas condições. Sem jeito, ele diz que não pode simplesmente se casar com alguém sem ter tempo para sair e desenvolver o relacionamento antes de selá-lo com o casamento. O demônio não tolera a recusa dele e os tentáculos emergem violentamente do peito dela para realizar um contrato sangrento. Os tentáculos imediatamente se conectam com o peito de Lin, causando-lhe uma dor excruciante. Em um instante, os tentáculos se retraem dentro dele e a união deles é selada. Hong se aconchega a Lin, sentindo prazer em sua conexão. Quando recupera os sentidos, a cabeça de Lin está latejando e ele tem vislumbres dos pensamentos ou das memórias de outra pessoa. De um mundo onde demônios e deuses desciam e matavam pessoas, os heróis foram derrotados repetidamente, século após século, até o renascimento de Hong. De manhã, a irmã de Lin bateu à sua porta para chamá-lo para o café da manhã. Ela pede desculpas por tê-lo acordado, pois sabia que ele estava cansado no dia anterior. Lin, com os olhos abertos, percebe que Hong não está mais lá. Ele se pergunta sobre a noite de núpcias deles e o que aconteceu em seu mundo. Ele planeja perguntar a Hong sobre isso, se a oportunidade surgir, com uma expressão entediada. Ele se lembra de que logo partirá para a academia, então deve começar a fazer as malas e se despedir. No final da tarde, quando todos os preparativos estão concluídos e o ônibus aguarda para levar Lin para a academia Kanglan, sua irmã mais nova se agarra à sua mão, não querendo soltá-la. Sem jeito, ele esfrega a parte de trás da cabeça e garante a ela que voltará nas férias. Poucos entendem seu crescente apego à irmã, mas, infelizmente, ele não pode levá-la para a academia, embora adorasse. Quando Lin entra no ônibus, ele acena com um pano vermelho pela janela, pedindo à irmã que se cuide. Lin Shi, sem tirar os olhos do ônibus, percebe que não pode esperar até que Lin retorne e decide que ela mesma deve ir atrás dele. Ao chegar à academia Kanglan, Lin fica impressionado com o ambiente magnífico, especialmente com a abundância de belas garotas. No entanto, ele decide informar sua chegada mais tarde e se dirige à sala dos professores. Enquanto isso, há um debate acalorado na sala dos candidatos sobre quem ficará com o aluno excepcional do primeiro ano. Uma mulher por fim a disputa reivindicando Lin para si, encostando-se na parede e acendendo um cigarro. Seus colegas continuam insatisfeitos, questionando sua atitude presunçosa e fazendo comentários sobre seus seios grandes enquanto o tumulto continua. Lin chega. Ele pergunta como pode ajudar, e vários professores correm em sua direção, cada um oferecendo-se para ser seu mentor. Um deles o tenta com medicamentos de alta qualidade, outro com belas alunas e um terceiro promete várias recompensas. Eles agarram Lin, cada um tentando tomá-lo para si, causando uma luta caótica. Lin observa a briga entre os professores e a interpreta como uma tradição da academia. Ele fica intrigado com uma mulher de cabelos vermelhos e um cigarro que se destaca dos demais. Ao contrário de seus colegas, ela se oferece calmamente para ser sua mentora e se dirige a ele pelo nome Zhang Lin, enquanto Lin só pensa nos melões. Ela o aconselha a não dar ouvidos aos outros professores que estão tentando atrair o calouro para o lado deles. Zhang Lin percebe o interesse de Lin por ela e decide tirar proveito disso. Com um olhar sedutor, ela lhe promete o melhor dormitório e uma posição especial no futuro. Tudo o que ele precisa fazer é reconhecê-la como sua professora. Lin Xiao não consegue resistir e pede a Jian que se torne sua mentora. Ela o beija na testa e pede seu compromisso com um treinamento rigoroso, alertando-o para não decepcioná-la. Lin percebe o aroma agradável que emana de Jian. No entanto, sua beleza e seu charme desaparecem rapidamente quando ela adota uma postura rígida, alertando-o sobre as graves consequências se ele ousar desonrá-la na frente de outros professores. Sem que eles saibam, Iga observa silenciosamente a interação deles. Depois disso, Lin segue para os dormitórios, maravilhado com tudo o que acontece nos arredores. Lin olha pela janela e é abordada por um rapaz chamado Xian Qian, discípulo da Jian Lin e sênior responsável por conduzir uma consulta para os recém-chegados como Lin Xiao, preferindo ser chamado simplesmente de Homem Fati, que conversa alegremente com Lin. Ele pergunta a Lin sobre sua impressão da professora Zhang Jin, descrevendo-a como feroz. Lin responde francamente que ela é uma arma de destruição em massa. O homem se inclina como se estivesse compartilhando um segredo
terrível e revela que ele também se tornou um discípulo depois de ser seduzido por ela. Ele menciona que ela lhe prometeu uma posição futura, mas adverte Lin para não cair nessa. O rosto do homem gordo escurece quando ele se lembra de ter sido enganado no passado. Ele aconselha Lin a ficar longe do assunto e revela que a posição especial prometida por Zhang Lin não passa de um blefe. Lin, aparentemente não convencido, mantém uma expressão maliciosa, assegurando ao homem gordo que está tudo bem. O homem gordo, perdendo sua gentileza anterior, adverte Lin a fazer o que ele sabe. Enquanto isso, Yang está no luxuoso escritório de seu avô e informa que Lin se tornou discípulo de Jian. Seu avô, absorto na leitura de jornais, ignora o assunto e garante a Yang que lidará com o recém-chegado arrogante. Ele coloca um dossiê sobre Lin na frente de Yang, prometendo exercer controle sobre ele. Relaxamento. Lin se deita em uma banheira de hidromassagem, agradavelmente surpreso com o fato do dormitório ter um spa. A mão de uma mulher cai sobre o ombro de Lin. Quando ele olha para cima, a vê inclinada sobre ele em uma nuvem de vapor. Surpreso, ele pergunta de onde ela veio. Neste lugar, Hong vai até a borda da banheira e explica que ela está em seu mundo espiritual. Ela esclarece que o mundo espiritual é um espaço criado a partir da energia espiritual oculta dentro de Lin. Ela comenta sobre sua enorme reserva de energia oculta, embora lamente que sua força geral ainda seja muito fraca para utilizar totalmente essa energia interna. Nervoso, Lin pergunta se ela assinou um contrato de casamento com ele e entrou em seu mundo espiritual somente por causa de sua energia interior. Hong se aproxima dele e pega seu queixo, confirmando suas suposições. Ela revela que seu próprio mundo espiritual já foi destruído e que acumular uma quantidade significativa de energia espiritual e forma espiritual é impossível para ela. Portanto, após cada aparição na batalha, ela deve restabelecer suas forças espirituais. Lin, muito feliz, agarra seus ombros e menciona ansiosamente a noite de núpcias, prometendo dar a ela toda a energia espiritual que ela desejar. Ela ri, brincando, o chama de tolo. O momento deles é interrompido por uma batida na porta, fazendo com que Lin pragueje de frustração, questionando por que alguém tinha que vir naquele exato momento. Lin abre a porta da frente com um forte estrondo. Ele sai para a rua e pergunta com raiva se a pessoa que está do lado de fora sabe que os raios punem aqueles que interferem. No entanto, ele não encontra ninguém lá e isso parece estranho. De repente, um movimento nos arbustos próximos chamou sua atenção antes que ele pudesse investigar. Algo passa voando por ele e entra na sala. Curiosamente, ele segue a coisa para dentro e se depara com um espírito amarelo determinado alegremente no braço do sofá. Surpreendentemente, o espírito começa a falar e menciona a capacidade de Lin de se esquivar de seu ataque, dando a entender que ele não é um fraco. Lin examina o animal com ceticismo, perguntando-se se ele se parece mais com o lendário Funha. Ele explica que é um lendário espírito dourado falante, conhecido por procurar as pessoas à meia-noite e fazer perguntas com base na resposta delas. No entanto, parece que o espírito já assumiu sua verdadeira forma e agora se pergunta por que precisa de Lin. No momento em que Lin começa a responder, o espírito se lança abruptamente sobre ele com dentes afiados, olhos vermelhos ardentes e garras longas, parecendo mais um predador do que um espírito. No entanto, Hong intervém rapidamente, parando o espírito com sua espada de tesoura. Lin expressa sua insatisfação com o ataque do espírito, enquanto Hong pega sua espada e sugere matar o animal inofensivo. Lin se dirige a ela como sua amada, e ela imediatamente se esquece de matar o espírito. Satisfeito com suas palavras afetuosas, Lin sugere que eles se divirtam um pouco com o espírito, transformando-o em algo, talvez até em comida. O espírito, cheio de desespero, logo é amarrado com uma corda vermelha com lágrimas em seus olhos. Hong e Lin discutem o sabor delicioso do espírito, embora o próprio Lin não se importe muito com o sabor. Não é todo dia que se tem a oportunidade de jantar com um animal tão raro. O espírito protesta quase latindo para Lin e Hong, imaginando se eles poupariam um pouco do espírito. Lin, com um leve sorriso, reflete sobre como há apenas alguns minutos ele tentou matar e agora encontra outra coisa para ficar insatisfeito. A mulher agora está usando um avental branco sobre seu vestido vermelho habitual, e Lin está sentado à mesa preparando a faca. Lin se aproxima do espírito, erguendo-se sobre ele com uma pedra formidável na mão e estabelece uma condição. Se o espírito não quiser se tornar alimento, ele deve responder por que o atacou. No entanto, o espírito permanece leal ao seu mestre e se recusa a divulgar qualquer coisa. Em resposta, Lin pede a Hong que acenda uma fogueira. Como hoje, eles comerão um prato chamado pele amarela grelhada no carvão. O espírito, rosnando, rapidamente traz seu empregador. Ele foi enviado pelo Yingguan,
avô do Yang Yi, e também um ancião de alto escalão da Academia Kanglan. Lin precisa ser muito mais cuidadoso. Figuras tão influentes estão à disposição para o matar. O sistema dá a Lin uma escolha nessa situação. Libere o espírito, mate o espírito ou torne-se um chefe e prepare pratos deliciosos com o espírito. Essa linha do tempo exige mais reflexão do que o normal. A primeira opção é uma recompensa tentadora, mas deixar o animal ir embora traria inúmeras dificuldades. Talvez haja uma maneira de lidar com as coisas de forma diferente. Declarar moralmente que tem compaixão pelos seres vivos e, portanto, não matará o espírito. Ele liberta o animal, o que faz com que Hong o chame perplexo, incapaz de compreender sua súbita mudança de atitude. O espírito, quase incrédulo, chora de alegria quando Lin amarra a corda. Sinceramente, Lin pede ao animal que vá embora o mais rápido possível, e o espírito começa a correr em seus calcanhares, brilhando no processo, agradecendo e chamando-o de um bom homem. A tarefa é concluída e Lin tem o prazer de receber uma recompensa, uma pílula de limpeza de medula óssea, que é adicionada ao seu inventário. Como esperado, a tarefa é combatida com sucesso, permitindo que Lin abandone a pretensão de ser um bom rapaz. O espírito livre planeja escapar desse covil de demônios o mais rápido possível. Ainda está chorando, seja pelo medo que sentiu ou pela felicidade. No momento em que ele tenta fugir, Lin aparece atrás dele, falando com uma voz doce e perguntando para onde o bonitinho está indo, afirmando que a fuga não funcionará. Os cabelos do espírito ficam em pé e ele se vira lentamente, tremendo todo. Ele pergunta se não foi Lin quem o deixou ir e se não vai manter a sua palavra. Com um sorriso, Lin informa que de fato liberou, mas mudou de ideia, e agora ele está indo para a frigideira. Depois de algum tempo, o espírito está amarrado com fitas e desmaia de medo. Ela pergunta se o marido vai comer o espírito agora. É claro que Lin não fará isso. Ele tem uma ideia melhor. Em suas mãos, ele segura uma coleira com espinhos. No dia seguinte, o espírito acorda amarrado com uma corrente na coleira, que tem um sino e espinhos. Ele se sente como se mais da metade de sua vida tivesse passado e agora tivesse sido transformado em um cão de guarda por um garoto. Isso não é possível. O espírito grita, implorando por ajuda de qualquer pessoa que queira ouvir. Lin acorda de manhã e percebe que sua esposa ficou com ele a noite toda. Ele acha que ter uma esposa não é tão ruim, afinal de contas. Para demonstrar seu apreço, ele decide tocá-la gentilmente enquanto ela ainda está dormindo. Mas ela acorda de repente e o vê. Ela abre os olhos e percebe que Lin parece mais forte. Lin também se sente confiante. Ele se admira no espelho, enquanto Hong explica que ele ainda não absorveu totalmente as pílulas e que isso levará algum tempo. Lin sugere, de forma divertida, que eles lutem um pouco para ver quem é o mais forte, mas Hong fica corado e se recusa. Ela pergunta a ele o que ela significa para ele. Cheio de amor, Lin a abraça e diz que a ama. Hong fica tímida e vai embora. Mas antes de ir embora, ela lhe diz que precisará de ajuda externa para se manter forte, o que significa que ele precisa continuar treinando e se esforçando. Mais tarde, ele participa da cerimônia de boas-vindas para os calouros. Os alunos são convidados a se reunir no campo. Lin ainda está pensando no conselho de Hong e não tem certeza se deve confiar no método dela. O homem acima do peso cumprimenta os calouros e pergunta por que Lin parece tão sombrio em uma ocasião como essa. Lin esfrega desajeitadamente a nuca e justifica seu comportamento dizendo que atrai muita atenção devido à sua aparência. A maioria das meninas imediatamente volta os olhos para ele, reconhecendo sua beleza. No entanto, os alunos do sexo masculino têm uma opinião diferente, acreditando que apenas um rosto bonito não é suficiente para ter sucesso na academia. Uma garota corajosa sugere comprar leite para Lin, mas ele recusa, alegando não estar com fome. Ele gosta de ser o centro das atenções e decide se apresentar como um príncipe nobre que ninguém na academia pode igualar. Lin encontra a professora Jian e a cumprimenta com um aceno. Ela o apresenta aos seus amigos. Muron Qingji, uma garota de vestido preto, e Feng, um rapaz com um colete sobre o peito nu. Su Tang, que também faz parte do grupo e serviu como examinador, reclama que Lin chegou atrasado no primeiro dia de aula. Lin aproveita a oportunidade para provocá-la, mencionando como ela melhorou sua figura nos dias em que não se viam. Su Tang grita com ele por sua falta de vergonha, mas Lin continua a provocá-la. Zhang Lin interrompe a brincadeira e menciona que aprendeu um pouco sobre Lin, surpreendendo o homem acima do peso ao mencionar Lin, que é seu ídolo e pai adotivo do protagonista. Lin Yuan é o homem mais forte de Kanglan e da cidade no passado. Lin fica surpreso com a quantidade de pessoas que sabem sobre seu pai adotivo, já que ele mesmo tem apenas vagas lembranças dele. Xu Juniao percebe que Lin está por perto, parecendo mais forte do que antes. Ela se pergunta sobre os métodos usados por Zhang Lin, que é capaz de melhorar a força de Lin Xiao tão rapidamente. Yang, o aluno arrogante e malicioso,
também está presente. O espírito amarelo enviado por seu avô não retornou e Lin parecia ileso, indicando que seu plano para um ataque surpresa falhou. Os alunos se alinham em frente à liderança da academia, onde um homem idoso com longos cabelos grisalhos e um rosto desagradável os cumprimenta. Ele se apresenta como vice-presidente do colégio Kanglan, Xuan Yang, e expressa seu prazer em ver todos na cerimônia. Ele acredita que os alunos vieram com a esperança de se tornarem os mais fortes. A academia espera ansiosamente por suas conquistas futuras. Em seguida, os alunos de destaque do primeiro ano são convidados a subir ao palco para receber seus emblemas de Kanglan e fazer um discurso de apresentação. Lin se pergunta o que é o emblema e descobre que é um prêmio especial concedido pela academia aos calouros de destaque. Ele serve como cartão de estudante para os eventos da academia e também funciona como um armazenamento espacial de um item valioso. Lin fica surpreso com os tesouros presentes na academia e o homem acima do peso mostra orgulhosamente seu emblema, mencionando em tom de brincadeira que até mesmo alguém como ele costumava ser um calouro excepcional. A primeira aluna de destaque sobe ao palco e faz um discurso agradecendo à academia pelo prêmio e prometendo não decepcionar suas expectativas. Lin ri, percebendo que ela começou a fazer um discurso. Yang, o calouro do segundo grupo, vem em seguida e declara sua intenção de lutar pelo título de mais forte da academia. Lin fica olhando, esperando sua vez. O sistema apresenta 3 opções para o discurso de Lin. Primeiro, um discurso oficial que se menospreza para, no final, elevar seu status, recompensando mais 5 vezes de agilidade. Segundo, um discurso ousado para afirmar seu domínio sobre os professores, recompensando mais 5 vezes a força. Ou terceiro, um discurso positivo para tocar o coração dos ouvintes, recompensando mais 5 vezes o charme. Lin decide escolher a terceira opção, querendo ficar charmoso e depois levar uma boa surra, já que seus músculos e ossos não se limpam sozinhos. Ele puxa o emblema para frente, distanciando de si mesmo, e proclama em voz alta que, embora aceite o título de aluno excepcional, ele é a última pessoa que deveria ter recebido tal honra. Ele se refere a si mesmo como um indivíduo fraco e sem valor, surpreso com o fato de a academia lhe conceder tal reconhecimento. Lin se curva e agradece a todos pela condescendência, expressando seu compromisso de trabalhar duro e se tornar não apenas mais forte, mas também um pilar para a academia. Suas palavras têm um efeito profundo, e a multidão o admira com vigor renovado. No entanto, Yang não foi afetado pelo charme de Lin, furioso por ter se apropriado de toda a atenção e recompensas como a recompensa acreditada na conta de Lin. A cerimônia termina e os alunos começam a se reunir em torno do audacioso recém-chegado. Xu Juniao balança a cabeça, percebendo que somente o túmulo pode consertar o protagonista e Yang está satisfeito com a situação, não precisa intervir. Zhang Lin percebe que, apesar da loucura de Lin, ele se parece com Lin Yuan, mas parece se permitir ser derrotado com muita facilidade, provavelmente por um motivo. Lin se encontra em uma situação difícil, pois ninguém quer bater nele. Apesar de seus apelos frustrados, ele se sente e cobre o rosto com a mão, sentindo-se derrotado. Hong, que é invisível para os outros, exceto para Lin, sugere ir embora e voltar em outro dia. Mas Lin se recusa. Ele acredita que não pode simplesmente deixar as coisas como estão e que deve suportar ser espancado para absorver o poder da pílula de lavagem de ossos para um corpo de nível inferior. Enquanto Lin contempla sua situação, um aluno que passa, intrigado com seu comportamento, pergunta a ele qual é o objetivo. Antes que Lin possa responder, um estranho oferece uma sugestão sobre como atrair a ira da academia confessando seu amor por uma das 4 belas da escola Mokinshen. Entusiasmado com a ideia, Lin percebe que a Shen deve ter muitos fãs. Se ele admitir seu amor por ela, certamente será perseguido por seus seguidores. A declaração de Lin enfurece Hong, e ele imediatamente envia uma mensagem para a plataforma pública da academia, declarando que Lin está zombando da passagem de Chan. Ele desafia qualquer pessoa que discorde a encontrar Lin na praça. O demônio, sentindo ciúmes, tenta controlar suas emoções e se acalma fingindo que as ações de Lin são todas uma encenação. Lin anuncia alegremente que eles morderam a isca, e ele se inclina sobre a tela do telefone com interesse em questão de minutos. Uma multidão de pessoas furiosas, armadas com bastões, paus e até metralhadoras, correm em direção a Lin, prontos para defender a honra de sua deusa. Lin percebe seu erro e se assusta com um grande número de pessoas. Enquanto isso, Lin decide se esconder da multidão que se aproxima e retorna ao mundo espiritual, reconhecendo que, se sua amada quer treinar, ele deve fazê-lo da forma mais intensa possível. Na sala de aula, a garota se lembra do rosto de Lin, pois ele foi a primeira pessoa a expressar abertamente seus sentimentos por ela. Lin continua a suportar a surra, sentindo a dor e temendo por sua vida. No entanto, seus agressores são interrompidos por Zhang Lin,
que vem em sua defesa. Ela grita com eles, questionando a audácia deles em intimidar seu aluno. A aparição de Jian faz com que a fumaça se espalhe. Os admiradores de Shen se retiram e ela lhes dá alguns segundos para escapar antes que todos fujam. Jian então volta sua atenção para Lin, deitado no chão, e pergunta por que ele está deliberadamente buscando a morte com um método de treinamento tão severo. Lin ri sem jeito e pergunta se ela tem alguma ligação com ele, já que apareceu de repente. Zhang Lin, no entanto, o informa sobre um assunto de menor importância, a abertura de uma fonte espiritual na academia no dia seguinte. Lin se pergunta se a fonte é uma relíquia deixada por um grande mestre, e Jian explica que, quando a energia espiritual do mundo foi restaurada, muitos traços de energia foram descobertos em toda a Terra, incluindo a fonte espiritual. Ela a descreve como uma fonte quente infundida com poder espiritual que pode ajudar as pessoas a se tornarem mais fortes. No entanto, a fonte estará aberta apenas por um tempo limitado e outros participantes competirão pela oportunidade de visitá-la. Jian enfatiza a importância da gratidão e pede a Lin que a siga, pois é hora de cumprir a promessa de uma posição especial. Lin, cheio de alegria, lembra-se do aviso de que a posição especial não é um bom presságio, mas ele está determinado a não desistir, desta vez em uma montanha atrás da academia. Uma enorme bola de terra rola pela encosta e Lin, tentando escapar, pergunta se isso é um benefício especial. Ele não gosta nem um pouco. Jian, sentado em um banco com uma taça de vinho tinto, aconselha-o a acelerar seu treinamento, alertando de que ele pode morrer prematuramente. Caso contrário, a posição especial acaba se revelando um teste diabólico e oculto. Depois de concluir o primeiro treino, começa o segundo. Lin é encarregado de fazer flexões com Jian sentada sobre ele, e ela o informa que restam apenas 1000 repetições. Os espectadores, os mais velhos, se divertem com o tormento dos recém-chegados. O próximo teste envolve Lin sentado em uma rocha escorregadia sob uma cachoeira com videiras espinhosas entrelaçadas ao seu redor, enquanto Jian chicoteia suas costas com as mesmas videiras. Faltando apenas meia hora, parece que Jian está realmente se divertindo com a provação, acreditando que Lin definitivamente fará progressos nesse ritmo. Em seguida, Lin fica em uma plataforma elevada, atingida por ventos fortes, com um trampolim na parte inferior. Ele deve pular no trampolim. Jian o incentiva a ser corajoso e a não ter medo de nada. A situação se torna insuportável para Lin, e ele acaba caindo no chão à noite, aparentemente sem vida. Jian senta-se ao lado dele. Durante um breve intervalo, Lin reclama que não comeu nem descansou o dia todo. Jian Reisso espera alguns minutos e sugere falar sobre seu pai. Lin revela que sabe pouco sobre seu passado ancestral, pois seu pai não lhe contou muito enquanto estava vivo. Jian, acendendo um cigarro sem abrir os olhos, concorda e expressa sua tristeza pelo fato de Lin não compreender totalmente a grandeza de seu pai há 10 anos. Um exército de demônios invadiu Kanglan, cometendo atrocidades e levando a humanidade à beira da extinção. Lin Yuan, o pai de Lin, se opôs destemidamente a eles e defendeu a cidade ao lado de seu esquadrão de elite. Jian também fazia parte desse esquadrão e teve o privilégio de lutar ao lado de Lin Yuan. Eles lutaram pelo futuro da humanidade, sacrificando-se. No entanto, o inimigo tinha demônios da mesma classe. Apesar das inúmeras batalhas, o esquadrão conseguiu repelir o ataque do monstro. Infelizmente, Lin Yuan e os outros membros do esquadrão perderam suas vidas no processo. Embora Lin seja apenas um assassino, ele entende a honra de ser filho de um homem tão grande. Depois de chegar a este mundo, Lin se adaptou rapidamente à realidade da luta constante e se esqueceu de sua vida confortável anterior. As pessoas aqui só experimentam breves momentos de paz em meio a conflitos contínuos. Jian reflete sobre o preço pago por essa paz frágil, as vidas do pai de Lin e dos membros do esquadrão. Após a morte de Lin Yuan, Jian entrou para o departamento de superpotência e continuou a lutar e matar demônio, protegendo a cidade das sombras. Lin toma a decisão de proteger este mundo e está pronto para continuar seu treinamento sob a orientação de Jian. Enquanto isso, um calouro chamado Morre promete cumprir a missão de se livrar de Lin, conforme designado pelo velho que lhe dá 1000 pedras espirituais. De manhã, Lin sai de casa, informando a esposa no caminho que está indo para uma fonte espiritual. Ele espera que os demônios ajudem a orientação de Jian e que os efeitos das pílulas logo elevem seu corpo a um nível tão alto quanto o de um cão adormecido. Ele pergunta sarcasticamente se ele não gostou do osso ou se decidiu fazer uma greve de fome. O cão espiritual se recusa terminantemente a aceitar qualquer coisa dele, até mesmo o pedaço de frango frito que Lin estava segurando. No entanto, Lin convenceu o espírito a aceitar a comida sacrificando seus princípios. O local para o cultivo de hoje é uma fonte espiritual,
um local natural adjacente à cidade que Lin nunca esperou. Jian menciona as 500 pedras espirituais escondidas no emblema que serão úteis para a fonte espiritual. Ela aconselha Lin a usá-las com sabedoria. Ao chegar à fonte espiritual, os alunos devem jogar as pedras espirituais nela para liberar mais poder espiritual. Lin pergunta ao homem gordo sobre a natureza das pedras espirituais, e ele explica que são pedras naturais que contêm energia espiritual. Elas podem ser usadas para restaurar a energia espiritual ou como moeda. Jian instrui Lin a retornar o mais rápido possível enquanto ela espera por ele. Lin se esforça para determinar qual fonte é melhor para ocupar. Ele abre a porta da fonte mais próxima e inesperadamente se depara com garotas tomando banho, incluindo Shen, a garota por quem ele confessou seu amor. Dada a situação, o sistema apresenta a Lin a opção de passar pelos olhos das garotas e sair, pular na fonte e causar tumulto ou pedir desculpas e implorar por perdão. Lin escolhe a segunda opção e pula na fonte da garota com uma entrada semelhante a uma bomba. No entanto, ele é rapidamente expulso do banho. Um transeunte percebe que Lin acabou de ser expulso da ordem. Ele se dirige ao quarto de Shen e diz que a viu nua. Lin sabe que está em apuros. Apesar das dificuldades, ele encontra uma pequena fonte e mergulha na água, aproveitando a vida. De repente, Hong aparece diante dele, questionando se isso não é suficiente para o marido. Ela acaricia gentilmente o queixo dele, chama-o de canalha e morde seu ombro. Lin se engasga com um grito, surpreso com o ciúme dela. Um forte tremor sacode a parede atrás deles, criando um grande buraco. O estranho, que Lin reconheceu como a pessoa que interagiu com ele anteriormente, acusa Lin de contaminar Shen. Ele promete uma morte rápida e ataca com uma garra pobre. Lin consegue se esquivar do ataque, mas os estranhos travam a fonte, formando um buraco negro. Há algo embaixo do molho, puxando-os para dentro. Lin agarra a borda, mas é segurada com firmeza pelo estranho que a pendura pelo tornozelo. Os dois caem, com Hong seguindo o marido. Lin estava caindo, mas, para sua surpresa, notou que havia água na caverna e os dois desceram até ela. Hong se agarrou a ele enquanto caíam e, naquele momento, Lin se sentiu afortunado por ter uma esposa ao seu lado em uma situação como essa. Ela foi verificar o homem caído e chegou à conclusão de que ele estava morto. Em seguida, ela perguntou a Lin como ele se sentia em relação a isso. Lin respondeu que não se sentia muito, exceto pelo fato de que o homem queria machucá-lo. Então ele recebeu o que merecia. Lin decidiu que era hora de pegar todos os suprimentos e ir embora, enquanto enfiava a mão no bolso. Ele descobriu algumas pedras da alma e sua felicidade não tinha limites. Hong então o avisou que eles estavam em uma cidade fantasma onde a presença de muitos fantasmas e monstros podia ser sentida e, portanto, eles deveriam ir embora. Lin fingiu não levar isso a sério e brincou dizendo que ele queria ver fantasmas e monstros se eles fossem tão bonitos quanto ela. Em resposta, ela pegou a orelha do jovem de brincadeira. Ele se sentiu envergonhado por suas observações e o lembrou de que não era hora para brincadeiras. Então o garoto pediu que ela explicasse o que queria dizer com a cidade fantasma. Hong explicou que uma cidade fantasma era um lugar onde fantasmas e monstros assombravam humanos mais fracos e que era perigoso ficar nessas cidades. De repente, uma bola saiu da grama, seguida por dois monstros que pediram a Lin que lhes ensinasse futebol. Nesse momento, o sistema foi acionado e apresentou a Lin uma missão. Ele tinha 3 opções: jogar futebol com as crianças, matá-las discretamente ou torná-las suas inimigas e receber a maior recompensa. Sentindo pena das crianças Goblin, Lin decidiu fingir que estava jogando futebol com elas. No entanto, de repente, ele chutou a bola com tanta força que acabou matando uma das crianças. A outra criança ficou chocada com a morte do irmão e implorou por sua própria vida. Lin gostou de todo esse espetáculo porque isso significava que ele poderia concluir sua missão. De repente, todo o grupo Goblin chegou, furioso com a visão da criança morta. Lin zombou abertamente deles e os desafiou para uma luta. No começo, eles acharam que Lin estava louco, mas a raiva levou a melhor, e começaram a atacá-lo. Eles o espancaram, mas o sorriso de Lin nunca desapareceu, o que fez os Goblins pensarem que ele estava louco. Eles continuaram a bater nele enquanto Hong observava à distância. Então, de repente, Lin despertou outra habilidade de alto nível, que era exatamente o que ele esperava. Ele pediu à sua esposa que se juntasse a ele para derrotar todos os Goblins, e juntos, eles liberaram sua força sobre os inimigos. Lin sentiu um poder incrível surgir através dele, como uma fênix subindo. Depois de um tempo, Hong sentiu uma aura forte e avisou Lin que poderia ver um monstro de nível abelha ou um rei monstro à espreita por perto, pedindo que saíssem imediatamente. Ela o pegou rapidamente e voou para longe. Quando Lin retornou,
foi confrontado pelo grupo e as reações deles foram diversas ao vê-lo. O tutor ordenou imediatamente que Xiao Qian levasse Lin embora, assumindo uma postura de luta. Lin ficou perplexo e se perguntou o que estava acontecendo. Em casa, Lin recebeu uma mensagem informando que o tutor tinha conseguido lidar com os fantasmas, mas ele ainda tinha dúvidas. Pouco depois, ele recebeu uma mensagem de um amigo que mencionou que eles receberiam uma Jade da Alma como recompensa. No entanto, Lin não tinha a menor ideia do que era a Jade da Alma, o que levou Honda a intervir e explicar. Honda explicou que a Jade da Alma era um item precioso que armazenava a aura de fantasmas e monstros após a morte deles. Se alguém usasse a Jade de Alma, poderia absorver a aura e desbloquear poderes especiais. Intrigado com essa informação, Lin achou-a fascinante. Em resposta, perguntou ansiosamente a Hong quando eles iriam obter a Jade de Alma. Hong disse a ele, de forma divertida, que fosse paciente. Enquanto isso, o cachorro de Lin ficou irritado ao ver Lin fazendo carinho em sua namorada. No entanto, sua irritação durou pouco quando Lin inesperadamente lhe ofereceu comida e expressou gratidão por sua ajuda. Inicialmente, o cão pensou que finalmente havia recebido a atenção que desejava, mas Lin rapidamente mudou seu foco, ignorando-o completamente enquanto se preparava para sair com sua namorada. O cão não pôde deixar de notar o quanto Lin havia mudado. No escritório dos anciãos, Yang entrou em um debate com seu avô, pedindo que ele eliminasse Lin. No entanto, seu avô se recusou, acreditando que algumas coisas não podem ser apressadas e que eles devem proceder com cautela. Ao meio-dia, Lin e os outros se dirigiram à casa do tesouro para coletar a Jade da Alma. Eles encontraram o zelador, o ancião Kang, dormindo profundamente. Lin inicialmente duvidou que uma pessoa sonolenta como o ancião Kang pudesse ser o zelador, mas quando o ancião abriu os olhos, Lin sentiu uma sensação estranha em seu corpo. O ancião Kang então ordenou que todos o seguissem, levando-os para a área onde a Jade da Alma estava armazenada. Quando chegaram, encontraram várias caixas e Lin ficou sabendo que tinham que abrir as caixas para obter a única Jade. Caso contrário, eles perderiam a chance de recebê-la. Quando todos começaram a tentar abrir as caixas, Lin se viu diante de outra missão. O sistema lhe apresentou 3 opções: manter a discrição, abrir a caixa de uma maneira radical, ou procurar ajuda. Lin sabia exatamente o que precisava fazer e optou pela segunda opção, que prometia maior recompensa. Sem hesitar, Lin começou a destruir as caixas de uma maneira pouco convencional. Suas ações deixaram todos ao seu redor chocados e perplexos, mas Lin se defendeu afirmando que o zelador não havia mencionado nenhuma restrição. Surpreendentemente, os outros começaram a seguir o exemplo de Lin e adotaram seu método de abrir as caixas. De repente, o ancião Kang agarrou o braço de Lin e pediu que ele o acompanhasse. Ele levou Lin a uma coleção especial de Jade de Alma rara e permitiu que ele escolhesse uma entre a seleção. Lin descobriu uma Jade de Alma vermelha vibrante, que o zelador revelou ser um item excepcionalmente raro. Lin se decidiu e pegou a Jade de Alma vermelha. Assim que Lin absorveu a única Jade, o sistema perguntou se ele queria fazer isso e imediatamente Lin concordou. O ancião Kang ficou surpreso com a capacidade de Lin de absorver a única Jade diretamente como o poder da única Jade. Lin sentiu uma onda avassaladora de força e testemunhou uma energia ardente envolvendo seu ser. Lin sentiu uma onda de felicidade percorrendo, sabendo que havia adquirido uma habilidade mais formidável. O zelador, ao ver o poder recém-descoberto de Lin, não pôde deixar de sentir uma sensação de satisfação, sabendo que a academia havia encontrado alguém realmente talentoso. No momento em que Lin estava se deleitando com sua conquista, seu irmão chegou apressadamente, informando de que Shen estava procurando por ele e pedindo que fugisse. No entanto, Lin se recusou obstinadamente a fugir, pois enfrentar essa situação de frente era exatamente o que ele desejava. Gordo, preocupado com o bem-estar de Lin, tentou fazer com que ele percebesse a gravidade da situação. Ele avisou Lin que a multidão do lado de fora estava ficando inquieta e que eles atacariam se ele não saísse imediatamente. Apesar do aviso, Lin o ignorou. Decidiu enfrentá-los com toda a sua força. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, uma grande multidão havia se reunido, cantando o nome de Lin e cheia de energia, ansiosa para derrubá-lo. Finalmente, Lin e seus amigos saíram para enfrentá-los. Ao encarar a multidão, Lin não perdeu tempo e zombou deles, afirmando que era o pai de cada um deles e exigindo conhecer seu filho. A multidão não gostou muito de suas palavras, achando-o arrogante e precisando ser corrigido. Com o aumento da tensão, uma pessoa da multidão atacou Lin, utilizando sua habilidade de macaco para atacar o agressor, liberando toda a sua força. Mas Lin rapidamente rebateu o ataque e retaliou. A multidão logo percebeu a extensão da força de Lin,
o que a levou a pedir apoio da artilharia. Lin ficou momentaneamente surpreso com a visão de tal armamento, mas continuou confiante em sua capacidade de superá-lo. Ele reconheceu que o chamado fã-clube não era simplesmente um grupo de entusiastas, mas sim uma irmandade bem unida. Com determinação em seus olhos, Lin lançou seu ataque. Seu alvo principal era a artilharia e ele a desativou rapidamente, deixando todos, inclusive o zelador, com toda a sua habilidade. Os outros membros da Irmandade, cheios de medo, se dispersaram e fugiram. Lin, percebendo que havia cumprido seu objetivo do dia, tirou um momento para recuperar o fôlego. Enquanto isso, a irmã de Lin estava procurando diligentemente pela casa dele e finalmente chegou. Ela ficou cara a cara com o cachorro de Lin e o achou inegavelmente fofo. No entanto, o cão tentou se mostrar durão, mas não conseguiu esconder o medo quando confrontado com uma presença intimidadora. Ele fingiu ser um filhote inocente e inofensivo, sem fazer nada para deter a irmã de Lin. Ao cair da noite, Lin e sua namorada voltaram para casa depois de um dia bem-sucedido. Para sua surpresa, descobriram que a porta estava entreaberta, o que sugeria a presença de um ladrão. Hongo, sentindo que havia algo errado, expressou sua preocupação. Determinados a investigar, eles entraram cautelosamente na casa, mas foram recebidos por uma surpresa escondida da irmã de Lin, que estava se escondendo para surpreendê-lo. Para sua surpresa, sua irmã de repente saltou e o envolveu em um abraço apertado. Sua namorada também a reconheceu e se juntou à calorosa reunião. Furiosa com a ausência de Lin, sua irmã perguntou por que ele estava fora há tanto tempo. Lin tentou explicar que estava treinando diligentemente para se tornar mais forte a fim de protegê-la. Ao ouvir sua explicação, ela o perdoou e admirou sua dedicação. O cão de Lin, entretanto, não podia acreditar que essa garota era realmente a irmã Lin. Entusiasmada, a irmã Lin revelou outra boa notícia. Ela agora tinha permissão oficial para morar com ele. Lin fingiu estar feliz, embora no fundo sentisse uma certa tristeza, pois sabia que isso significava o fim de seu tempo com sua amada esposa. O cão compartilhava o mesmo sentimento, pois não conseguia imaginar viver com a irmã de Lin. Inquisitivamente, a irmã de Lin comentou sobre o estado da casa, questionando se as meninas que ele trouxe para casa nunca ajudaram na limpeza. Lin ficou nervoso e pediu perdão, assegurando-lhe que não havia outras garotas e afastando qualquer suspeito. Sua irmã acreditou nele, advertindo-o contra o envolvimento com qualquer outra garota que não fosse ela, pois acreditava que elas só trariam problemas. Lin concordou, escondendo seu segredo com um sorriso. Na manhã seguinte, a irmã de Lin preparou o café da manhã para ele, mas a comida não parecia apetitosa. Preocupado com a possibilidade de ser prejudicial, Lin hesitou em comer. Sua irmã percebeu a relutância e perguntou por que ele não estava comendo. Lin tentou explicar seu ceticismo em relação à comida, mas a irmã lhe garantiu que estava deliciosa e até mencionou que já havia dado a comida para o cachorro que estava visivelmente indisposto. Relutantemente, Lin deu uma mordida na comida e, para sua surpresa, achou-a bastante agradável. Ele percebeu que não era tão ruim quanto havia pensado inicialmente. Depois de terminar a refeição, Lin decidiu sair em busca de um emprego de meio período para ganhar algum dinheiro em seu tempo livre. Ele encontrou seu amigo rechonchudo e decidiu acompanhá-lo, pois sabia que o amigo poderia ajudá-lo a encontrar um trabalho adequado. Juntos, eles chegaram ao centro mercenário, para grande espanto de Lin. Ele nunca havia previsto que a ideia do amigo de um trabalho de meio período envolveria se tornar um mercenário. No entanto, Lin não era de desistir de um desafio. Seu amigo lhe explicou o sistema mercenário e como eles poderiam ganhar dinheiro com recompensas. Os olhos de Lin se arregalaram quando ele viu um cartaz anunciando uma recompensa impressionante de 50 milhões de pedras da alma. Ele mal podia acreditar que essa riqueza estava ao seu alcance. Começou a sonhar acordado com a possibilidade de se tornar um bilionário e atrair muitas garotas bonitas. Seu comportamento tornou-se um tanto excêntrico, levando as pessoas ao seu redor a se perguntarem se ele estava um pouco perturbado. Logo, seu amigo o chamou de volta à realidade e o apresentou, nervoso, à estimada equipe Lâmina Shogun. O líder da equipe, Chuli, deu as boas-vindas a Lin e se apresentou em troca. Lin se mostrou confiante diante do líder e o elogiou. O amigo de Lin entrou na conversa, revelando que Lin possuía habilidades psíquicas. Essa revelação despertou o interesse do líder, levando-o a buscar algo especial. Ele apresentou a Lin o aparelho original de despertar psíquico e pediu que ele o tocasse para fazer um teste. Lin concordou, e o aparelho revelou seu nível psíquico, que acabou sendo um respeitável C+. O líder chamado Chuli informou a Lin que a pontuação no nível do mar era bastante impressionante e que ele atendia aos critérios necessários para entrar no esquadrão. Lin e seus amigos comemoraram a notícia, entusiasmados por terem sido aceitos. Lee acreditava que a adição de Lin aumentaria muito a capacidade do esquadrão. No entanto,
a confiança recém-descoberta de Lin levou a melhor sobre ele e ele começou a se gabar repentinamente. Outro membro do esquadrão deu um passo à frente e advertiu Lin contra a arrogância excessiva, alertando que isso poderia levá-lo à ruína. As fãs que estavam nas proximidades começaram a gritar, chamando por Moshio. Ele sentou e aconselhou Lin a não cometer erros, lembrando de que ele era apenas mais um jovem. Lin sentiu uma sensação de familiaridade ao ver Moshio, mas não conseguiu identificá-la. Shu-Li então começou a apresentar Lin aos outros membros da equipe, começando por Coco, que era responsável pela equipe de terapia. Jiuzhou se apresentou como especialista em ataques de longo alcance. Lin rapidamente criou laços de amizade com os membros do esquadrão, o que pareceu incomum para o movimento. Shu-Li então apresentou o vice-capitão Moshio, que por acaso estava zombando do irmão de Shen. Moshio não parecia muito entusiasmado em conhecer Lin. Lin também ficou surpreso ao ver Moshio ali, pois não esperava sua presença. No entanto, ele não resistiu à oportunidade de zombar dele chamando de cunhado. Esse comentário irritou imediatamente Moshio, que exigiu que Lin se retratasse. Lin, recusando-se a recuar, continuou a zombar dele, provocando uma discussão acalorada entre os dois. Naquele momento, o sistema acionou outra missão para Lin, apresentando a ele a opção de fazer as pazes ou piorar a situação. Surpreendentemente, Lin optou por pedir perdão. Depois de algum tempo, Moshio o perdoou. No entanto, Lin surpreendeu a todos ao dar um soco repentino em Moshio, fazendo com que ele caísse no chão. Os espectadores não podiam acreditar no que viam ao testemunhar tal reviravolta. Lin permaneceu confiante e inabalável, sem medo de agravar a situação. Shu-Li interveio para aliviar a tensão e pediu a Moshio que não reagisse de forma inadequada, embora Moshio quisesse se vingar. Mais tarde, a equipe chegou à Haunted Mansão. Sua missão era caçar fantasmas. O líder compartilhou a história da mansão, aumentando ainda mais a empolgação de Lin para sua primeira missão. Shu-Li então instruiu Moshio a distribuir dispositivos de comunicação e, no processo, Moshio conseguiu assustar Lin quando eles entraram na mansão. Lin procurou diligentemente por fantasmas e sua namorada também chegou para oferecer ajuda. Ela o alertou para ter cuidado, pois os fantasmas eram excelentes em enganar. De repente, um grupo de fantasmas o emboscou por trás, pegando-o desprevenido. O grupo de fantasmas tentou seduzir Lin, oferecendo-se para torná-lo seu namorado e perguntando sobre seu status de relacionamento. Lin achou a atenção agradável e se sentiu bem com isso. Para desgosto de sua namorada, ela ficou com ciúmes e ordenou que Lin eliminasse cada um dos fantasmas. No entanto, Lin queria desfrutar da atenção deles por mais algum tempo. De repente, o sistema foi acionado. O sistema apresentou a Lin 3 opções. Ele poderia escolher a opção esquerda, a opção direita ou todas elas. Lin percebeu que essa decisão era crucial e optou por escolher todas elas. Essa escolha enfureceu Hong, fazendo com que ela se enfurecesse. No entanto, depois que Lin ganhou pontos por concluir a missão, ele dispensou os fantasmas e declarou seu amor inabalável pela esposa, prometendo nunca traí-la. Hong continuou com raiva, mas Lin tentou apaziguá-la segurando-lhe sua verdadeira fidelidade e amor inabalável. No momento em que Lin disse essas palavras, as irmãs fantasmas ouviram e ficaram furiosas. Elas convocaram seus monstros, que começaram a perseguir Lin e Hong enquanto eles corriam. Lin percebeu como as irmãs fantasmas estavam enlouquecidas. Enquanto isso, os outros membros do esquadrão se reuniram. Shu-Lu perguntou se alguém havia descoberto algo, mas todos responderam negativamente, alegando que não havia nada a relatar. De repente, a porta se abriu e Lin entrou, seguido de perto pelas irmãs fantasmas e seu exército de monstros. O esquadrão inteiro ficou atônito com a visão de um exército tão formidável, questionando por que Lin sempre se encontrava em tais situações. As irmãs lançaram seu ataque, rasgando as roupas dos membros do esquadrão. Ao ver as roupas rasgadas da integrante do esquadrão feminino, Shu-Lu ficou seduzido e retaliou, dando ordens aos companheiros para que revidassem. Eles entraram em batalha contra os monstros com gravata, finalmente acertando uma das irmãs com seu ataque. Hong ordenou que Lin ajudasse Coco e ele aproveitou a oportunidade para tentar seduzi-la antes de entrar na luta. Depois de lutar por meia hora, o esquadrão conseguiu capturar as duas irmãs, e Coco expressou sua gratidão beijando Lin. O líder Shu-Lu explicou que eles haviam recebido informações incorretas e que deveriam estar esperando uma recompensa de pelo menos 30.000. Ao ouvir esse número, Lin se sentiu feliz, pois era uma quantia substancial para ele. Mais tarde, ao saírem da área, Shu-Lu encontrou um oficial e explicou toda a situação,
inclusive as informações incorretas que haviam recebido. Ele entra no carro. Lin notou algo que o deixou chocado. Ele viu sua irmã no veículo e ela saiu para cumprimentá-los. Shulu questionou por que Xianqian não o havia informado antes que a irmã de Lin trabalhava no departamento, mas Xianqian esclareceu que ele só havia descoberto esse fato recentemente. A irmã de Lin expressou preocupação, aconselhando-o a não se envolver em atividades tão perigosas. No entanto, Lin explicou que estava se esforçando para se tornar mais forte, para que pudesse proporcionar uma vida melhor para si mesmo e para a irmã. Ele o informou que ela ficaria fora por um longo período e que ele teria de cuidar de si mesmo e da irmã mais nova. Lin ficou sem saber o que dizer, mas perguntou se poderia se juntar à patrulha noturna. Seguindo os passos de seu pai, sua irmã explicou que ele precisava de mais tempo antes de se juntar à patrulha noturna. Nesse meio tempo, ela o incentivou a se concentrar em seus estudos na academia, assegurando-lhe que sua hora chegaria eventualmente. Ela fez o possível para motivar o irmão e até o presenteou com um pequeno presente, trazendo um sorriso ao rosto dele. Lin então deixou o local, acompanhado de seu amigo. Ao voltar para casa, Lin descobriu que sua irmã mais nova havia vestido o cachorro deles com roupas femininas, o que o divertiu. Ele compartilhou o presente que havia recebido enquanto interagia com sua outra irmã. Quando sua irmã mais nova pediu que ele o abrisse, ele encontrou a única Jade dentro. Ele ficou encantado, pois sabia que isso o ajudaria a ficar mais forte quando a irmã o aconselhou a absorver a Jade única, permitindo que ele liberasse seu novo poder. Seguindo a orientação dela, ele absorveu a Jade, sentindo uma onda de força nova dentro de si. Sua irmã expressou orgulho pela capacidade do irmão de absorver diretamente uma única Jade, uma conquista significativa. Lin sentiu uma imensa sensação de poder e sua irmã o parabenizou pelo aumento de sua força. Até mesmo a ferramenta cão espiritual sentiu uma sensação de medo, testemunhando o potencial monstruoso da família de Lin. Hong observou toda a cena à distância, sorrindo ao ver o progresso inicial do marido. No dia seguinte, Lin procurou Jian e pediu para ser registrado no teste de outono. Jian elogiou sua coragem, pois faltavam apenas alguns dias para o teste. Ela também lhe ofereceu uma sessão de prática pessoal, que ele aceitou de bom grado. Os outros amigos de Lin decidiram fazer o exame junto com ele. De repente, a porta se abriu e as meninas apareceram, buscando vingança contra Lin, questionando toda a classe, exigindo saber quem era Lin. Lin, brincando, apontou para o seu amigo, dizendo que ele era Lin. Mas a garota não caiu no truque dele. Ela atacou Lin, mas Su Tang interveio e o salvou. Quando não podia acreditar que Su Tang estava realmente vindo em seu auxílio, Su Tang explicou que Lin era um membro de sua classe e que ela faria qualquer coisa para protegê-lo. Eles se envolveram em uma batalha feroz um contra o outro. Para grande entusiasmo de Lin, Xianqian explicou que Tian Yu e Su Tang eram rivais desde o primeiro ano e guardavam rancores pessoais uma da outra. Lin torceu por elas, fascinado pela intensa luta que se desenrolava diante dele. Tian Yu e Su Tang continuaram sua intensa luta, mas o confronto foi abruptamente interrompido por um misterioso homem mascarado. Ninguém, incluindo Lin, sabia quem ele era até que ele se revelou como um habitante do submundo. Lin ainda não sabia nada sobre o submundo e não tinha ideia do que isso significava. O fantasma do submundo se aproximou, zombando de Shen, e usou seus poderes para prendê-la. No entanto, Tian Yu rapidamente veio em seu auxílio, declarando que se o fantasma quisesse levar sua amiga, ele teria que matá-la primeiro. Sua determinação era evidente em suas palavras. Lin interrompeu o confronto e perguntou se ele poderia comer o submundo, o que só serviu para enfurecer ainda mais o fantasma. Lin descobriu que o submundo era um reino habitado por vários fantasmas e monstros, e alguns humanos corrompidos até venderam suas almas para se juntar a eles. Essa revelação esclareceu a confusão de Lin, mas ele não resistiu a fazer piadas, o que irritou o fantasma. O fantasma jurou tornar a vida deles um inferno. O fantasma lançou um ataque contra todos os presentes, e enquanto a maioria deles ficava alerta, Lin continuava a brincar, fingindo gravar o fantasma do submundo com seu smartphone. O fantasma ficou ainda mais furioso, pois Lin parecia não se incomodar. Não importava o quanto ele tentasse. De repente, uma janela apareceu, apresentando a Lin uma nova missão. Ele tinha 3 opções: fugir para se juntar ao fantasma do submundo ou ajudar os outros a derrotar o fantasma. Lin ponderou sobre qual seria a melhor opção. Depois de pensar um pouco, ele tomou uma decisão surpreendente. Ele se aproximou do fantasma do submundo, implorando por perdão e expressando seu desejo de se juntar a ele. Essa escolha chocante deixou todos perplexos, mas Lin continuou a implorar por perdão, mantendo seu ato. O fantasma acabou concordando,
vendo a aparente fraqueza de Lin. No entanto, assim que a missão foi concluída, Lin revelou sua verdadeira natureza dando um soco no fantasma. Essa exibição distorcida chocou a todos e o fantasma do submundo ficou furioso. Um ataque na forma de cobras bem na hora certa. A namorada de Lin chegou e o salvou. Lin continuou a lutar contra o fantasma do submundo, mas logo Jian e os outros chegaram, dando-lhe o apoio necessário. Lin se sentiu aliviado, pois sabia que tinha reforços ao seu lado. O fantasma do submundo estava em negação porque acreditava que ninguém poderia entrar em seus limites, mas Jian revelou que era muito fácil para o fantasma, então não perdeu tempo e enviou sua cobra para atacar Jian, e a cobra engoliu a mulher instantaneamente. Lin e os outros ficaram chocados. Ao ver isso acontecer, o fantasma do submundo começou a ficar arrogante, pois seus ataques foram bem-sucedidos. De repente, o fogo atravessou a cobra e Jian saiu ilesa. Ela matou a cobra com seu fogo e seu sorriso, mostrando quanto ela é confiante. O fantasma do submundo não conseguia acreditar que sua cobra havia morrido. Lin ficou impressionado com a força de sua professora. Jian não perdeu tempo e convocou o amor para atacar um fantasma do submundo. Os ataques dela eram poderosos demais para o fantasma e ele perdeu no final. Lin correu em direção a Jian para elogiá-la e, quando tentou tocar, o macaco resistiu. O amigo de Lin explicou que a besta antiga de Jian não é apenas uma besta normal, mas um antigo ser de invocação. Depois de derrotar o fantasma do submundo, todos o amarraram e, em seguida, Jian e Lin começaram a chicoteá-lo. Finalmente, o fantasma concordou em falar, mas de repente uma lâmina veio por trás e o matou. Todos ficaram chocados ao ver outro monstro feminino que acabou de matar um fantasma do submundo, e ela estava parecendo aterrorizante. O fantasma feminino agarrou Lin instantaneamente e começou a arrastá-lo com ela, enquanto todos corriam para protegê-lo. Ela levou Lin com ela para uma dimensão diferente. Ao chegar a outra dimensão, Lin começou a pedir ajuda, mas não havia absolutamente ninguém para ajudá-lo. Então, ele começou a socar a mulher, mas percebeu que não podia mais usar seu poder. A mulher fantasma riu dele e revelou que havia bloqueado seu poder espiritual e mundo espiritual, e agora ele estava realmente indefeso. Lin então tentou se salvar perguntando ao fantasma por que ela o sequestrou. O fantasma se aproximou de Lin e explicou que, inicialmente, o alvo era ela, mas sua avaliação pessoal concluiu que Lin é muito superior a ela e que ela não obedecerá a Lin se ele comer sangue mágico. De repente, a janela da missão é acionada e Lin tem novamente 3 opções. A primeira é recusar, a segunda é comê-lo, e a terceira é perder tempo e encontrar uma oportunidade perfeita para fugir. Lin começou a se perguntar o que seria melhor para ele e que decisão deveria tomar. Lin faz sua escolha e diz que prefere morrer a comer qualquer coisa dela, e ele estava confiante. Mas o fantasma revela suas verdadeiras intenções. Ela explica que cortará os braços e as pernas de Lin e depois o alimentará à força. Lin ouve e percebe que realmente não tem escolha, então decide obedecê-la e concorda em comer o fantasma. De repente, beija Lin com força. Jian e outros chegam ao local e o fantasma foge. Jian não permite que seus colegas de equipe persigam o fantasma. Em vez disso, ela ordena que eles cuidem de Lin, que não está com boa aparência. Lin não perde sua atitude, ainda age com confiança e afirma que ainda pode derrubar o fantasma sozinho. Mais tarde, quando Lin chega em casa, ele dá um presente para a irmã. Quando ela pergunta se ele quer comer ou não, ele diz: "Eu não quero comer." Lin revela que quer descansar primeiro e depois sobe as escadas, onde cai por causa de sua saúde ruim. Lin entende que o fantasma não tinha boas intenções e que ela o prejudicou. Hong corre para salvar Lin e vê que sua saúde está diminuindo. Hong decide usar um método especial para curá-lo, que é a fusão. Então, ela começa a tirar suas roupas. Lin acorda cansado da noite anterior e sua esposa ainda está dormindo profundamente. Ele decide não incomodá-la, grato por toda a ajuda que ela lhe deu. Quando Lin desce as escadas, vê sua irmã preparando uma comida nutritiva para ele. Enquanto come, sua irmã pergunta, curiosa, sobre os ruídos de seu quarto na noite passada e se ele está escondendo uma garota. Lin fica surpreso com a astúcia da irmã, mas garante a ela que não está escondendo ninguém e que até mesmo o cachorro estaria em perigo se ele o fizesse. Para evitar mais perguntas, Lin sai apressadamente de casa, mas sua irmã continua cética. Finalmente, ele chega à academia e se encontra com seu amigo. O amigo revela que viu a sombra de uma mulher no quarto de Lin e pergunta: "O que está acontecendo?" Lin tenta mentir, mas seu amigo informa que a notícia se espalhou por toda a escola, fazendo com que Lin fique nervoso. Nesse momento, Jian chega. Jian está séria e anuncia que falta apenas um mês e que eles devem dar o melhor de si. Ela ordena que todos se reúnam na colina imediatamente. O treinamento de Jian é brutal e impiedoso, levando seus alunos ao limite. O tempo passa rapidamente até que começa o tão esperado anúncio das equipes e dos capitães do outono. O primeiro capitão anunciado foi Qin Feng,
dos Mad Warriors, cuja arrogância deixa Lin desconfortável. O segundo capitão é Yang, da equipe Freevale. Qin Shen se torna capitã da equipe Aluri. Lin fica chocado quando descobre que o tio Shu é o capitão da equipe Shogun Blade. Em seguida, o capitão da equipe Godless, Zhu Feng, é anunciado. Depois de vários anúncios, finalmente é revelado que Lin será o capitão de sua própria equipe, os Caçadores de Lâminas. Todos ficam chocados ao ver Lin comandando uma equipe tão lendária. No entanto, Yang se opõe e critica a decisão como imprudente. De repente, uma janela aparece, apresentando uma nova missão para Lin. Ele faz uma escolha crucial, anunciando as conquistas de seu pai e expressando seu desejo de herdar seu legado e promover mudanças. Ele conta a todos como seu pai era lendário e que fará o possível para fazer justiça ao legado que seu pai construiu, e que não desistirá até lá. O discurso inspirador de Lin lhe rende um novo respeito. Se você curtiu o vídeo, peço que comente aí embaixo. Obrigado e até a próxima.